Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes aí? Quem está cansado? Obrigado. Quem está cansado aí? Aleluia, glória a Deus. Isso aí, sem mentira. Amém? Mas eu tenho uma certeza, essa é uma noite que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Amém? E se você chegou aqui cansado, você vai sair daqui revigorado no poder do nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui transformado pela graça do nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de eu pregar, antes de eu trazer uma palavra, eu tenho algo de Deus para compartilhar com vocês. Eu queria dar 2 avisos bem rapidinhos para vocês. A gente já tem falado alguns cultos, alguns dias a respeito desse final de ano, né? Que está bem agitado, é assim ou não? Igreja grande, irmãos, é isso aí. Olha só, irmãos, no dia 12 de dezembro, nós vamos ter algo poderoso aqui na igreja. Nós vamos ter um evento poderoso, uma festa aqui na igreja PAB, chamada Eu Nasci de Novo. Amém? O que é Eu Nasci de Novo? É o dia do batismo, irmãos, onde eu e você vamos ser testemunhas vivas daqueles que vão descer as águas do batismo. Tem alguém que vai se batizar aí? Aleluia! Glória a Deus. Então o batismo vai acontecer no dia 12 de dezembro. Guarda, coloque na sua agenda, reserve essa data, porque vai ser algo poderoso. Os últimos batismos foi poderoso, porque é uma festa. Amém? É um dia que nós preparamos antigamente. Nós fazíamos o batismo. Alguém foi batizado no rio aqui? Nós temos irmãos que foram batizados no rio. Alguém foi batizado numa piscina na casa de algum irmão? Nós temos pessoas que foram batizadas, tá vendo? Pessoas que foram batizadas em casas de irmãos. E agora, nos últimos meses, nos últimos batismos, Deus nos deu uma direção de fazermos um culto, uma festa aqui na igreja de PAB. Então nós preparamos aqui uma piscina. E olha só, é o segundo domingo do mês. O que tem no segundo domingo do mês? Santa Ceia do Senhor. Então olha que loucura, que festa. Os irmãos vão descer as águas do batismo, vão se trocar, volta para cá, faz a foto com o certificado e nós já vamos sentar à mesa para cearmos todos juntos. Amém? Então vai ser um culto poderoso. Então eu estou lançando isso para vocês já há dias, para vocês se prepararem. E se tiver alguém aqui que ainda não se cadastrou para o batismo, tem interesse de se batizar, você vai passar lá no fundo da igreja, do seu lado direito, e você vai encontrar a secretaria. Irmãos, é bem simples, passa pela rua direita, sobe a rua esquerda, a segunda direita na rua do Avivamento é a secretaria. Amém? Então é bem simples, passa lá que você vai poder dar seu nome. Pastor, eu não sei se eu quero me batizar, eu tenho dúvida sobre o batismo, eu não sei o que é o batismo. É por isso mesmo que nós vamos ter a partir do dia 8 agora de novembro, 4 segundas-feiras, onde nós vamos ter um discipulado de batismo. O que é o discipulado de batismo? É exatamente para você que ainda não sabe o que é o batismo, tem interesse de conhecer, se aprofundar nas escrituras, para simplesmente você não vir tomar um banho de piscina, mas sim você entender o que está fazendo. Amém? Se tiver alguém, passa na secretaria. Junto com isso, irmãos, no mês de dezembro nós vamos ter dia 18 e 19, nós vamos ter a cantata de Natal. Amém? Também coloque na tua agenda aí. Eu estou dando todos os avisos agora, irmãos, porque eu não sei como esse culto vai acabar. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar o teu coração nessa noite. Amém? Eu sei como está começando o culto, mas eu não sei como vai terminar. Amém? Sabe que eu estava orando em casa, eu falei, Senhor, manda as pessoas que têm que ouvir esta palavra nesta noite. Então, às vezes a gente se incomoda um pouco, que hoje está um pouco menos, não está tão cheia a igreja, e às vezes fala assim, cadê os irmãos? E aonde está? Não, irmãos, fica tranquilo, porque é para você essa palavra, não é para quem faltou não. Então olha só, dia 18 e 19 nós vamos ter 2 dias aqui na igreja. A igreja vai ser transformada num teatro. Que, pastor, como assim? Claro, nós vamos ter uma apresentação de teatro aqui na igreja, que vai acontecer em 2 sessões. O nome do teatro é Jesus Nasceu. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque no dia 18, um sábado, às 19h30, vai ter a primeira sessão da peça, da obra de teatro. E também no dia 19, às 19h30, domingo, nós vamos ter também a segunda sessão. Irmãos, olha só, é bem simples. Você que não pode vir domingo, você vem quando? Você que não pode vir sábado, você vem quando? E se você pode vir os dois, você vai vir nos 2, irmãos. Vem cultuar com a gente. Amém? Então eu quero deixar esse desafio para você. Olha só, não vir sozinho, convidar alguém. Convida alguém que não é cristão, alguém que não conhece a palavra, para poder vir cultuar com a gente e assistir um teatro poderoso. E no final receber uma palavra, uma direção de Deus.
E ó, irmãos, a peça de teatro está linda demais. O pessoal está se esforçando, se esmerando demais para isso acontecer. E o último aviso, irmãos, olha só. E no final do ano, dia 31 de dezembro, nós vamos ter algo inédito, uma festa poderosa que vai acontecer na virada do ano, que é o nome Eu Vou Viver Uma Virada. Quem mais quer viver uma virada aqui? Irmãos, eu creio que nós vamos entrar 2022 com tudo. Nós temos palavras proféticas para os próximos anos. Nós temos recebido tantas diretivas dos céus. Então nós vamos festejar do dia 31 para o dia 1º. Nós vamos passar um período poderoso. A festa vai acontecer no Clube 7 de Setembro aqui de Arroio do Meio. E você é o nosso convidado especial. Pastor, tem custo a festa? Sim. Ou melhor, não tem custo a festa. O que vai ter custo é o jantar. Amém? Nós vamos ter um jantar poderoso que já está sendo reservado ali. A gente já primeiro ia pegar um boi. Aí depois os irmãos falaram, não, vamos pegar só picanha, pegar as carnes assim mais nobres. Então a gente vai ter uma festa poderosa. Porque assim, irmãos, crente não bebe, mas o que come, sangue de Jesus tem poder. Tem uns que são templo, outros querem ser catedral aí, ó. Come, irmão, come, mas come. Então, por que tem o custo? Então, o custo é do jantar, amém? Então, se você tem filhos abaixo de 8 anos, não paga. De 8 até 11 meses, isso aí, 11 anos e 11 meses. Vocês entenderam, irmãos? É isso aí. Até eu me confundo. Se você tem filhos, ó, de 8 anos até 11 anos e 11 meses e 29 dias, paga meia. 12 anos, já paga inteira. Amém? Porque tem umas crianças, irmãos, também, que sangue de Jesus. Vide pela praça lá. Tinha uns que comeu 4, 5. A gente tem cu de jovens aqui, irmãos. E a gente faz confraternização depois do cu de jovens. Brunão. Cara, tem umas menininhas que é magrinha. Você fala assim, ai, coitadinha da irmã, come só meio cachorrinho quente. Irmãos, come, mas é bênção de Deus, amém? Então tudo em fase de crescimento para os lados, amém? Então era esses avisos que eu precisava dar para vocês. Se vocês quiserem também doar a Bíblia, cola lá na secretaria no final, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez, vocês sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Tem mais alguém? Aqui, Deus abençoe. Então tem lá também, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então 1, 2, 3, 4. Você também, não fica com vergonha. Que Deus abençoe a tua vida. 5 pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Tem alguns aqui que já está 10 anos com a gente, está levantando a mão de vez em quando ainda, porque ele sabe que vai ganhar presente. Irmãos, vocês que estão nos visitando pela primeira vez, sintam-se em casa. A casa é de vocês, que Deus abençoe. Ou melhor, a casa é do Pai. Então você tem liberdade nesta casa. E por que eu pedi para você levantar as suas mãos? Porque no final, lá na secretaria, levante a prancheta aí para mim, Thaís, ou o Jeff. Olha lá para trás. Esse rapaz ali, ele quer te dar um presente no final, em nome da igreja de PAB. É um presente. Pastor, tem custo o que vocês vão dar? Claro que não. É um presente nosso para você recordar de nós, se lembrar de nós. Ali dentro é um devocional que você vai receber uma palavra, e ali dentro tem uma carta explicando que nós temos as redes sociais, nós temos site, e você então vai receber esse presente. Porque se de repente amanhã você queira escutar uma palavra de Deus, um dia que você não esteja bem, quer ouvir uma mensagem de Deus, você consegue acessar nosso canal do YouTube e redes sociais ali também, amém? Então, por favor, você que é visitante pela primeira vez, passa lá no final, deixa seu nome, e eles vão te entregar um presente de todo o coração, em nome da igreja de PAB, amém? Tem alguém que nos visita pela segunda vez? Que Deus, nossa, sangue de Deus te abençoe. A senhora já recebeu o presente? Então tá bom, que Deus abençoe. Porque assim, antigamente quem vinha pela terceira vez era nosso. Não, agora já veio pela segunda vez, já é da casa, amém? Então esses são os avisos que eu tinha que dar para vocês aí. Vamos ouvir a palavra? Quem está na expectativa aí? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 8. Livro de Bereshit, Gênesis, capítulo número 8. Livro do início. Amém? Capítulo de número 8. Queria compartilhar uma palavra ao teu coração. Quero saudar todos vocês que estão nos assistindo pela internet também. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal de mídia. Segura aí na tua Bíblia aí, Gênesis 8.
tivemos uma reunião com toda a equipe de mídias e eu recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz. Nós temos atingido 500 pessoas por dia nas nossas redes sociais. Não, meu Deus do céu, irmão, são 500 pessoas por dia. Você tem ideia que é isso? Irmão, são 3.500 pessoas por semana sendo alcançadas pelas mídias, pela fotografia, por esses cultos. E aí eu estava fazendo análise ali. Ontem eu tirei todo um relatório do nosso site. No último mês nós tivemos 2.221 acessos novos no nosso site da Igreja IPAB. Então, irmãos, isso é avivamento. Amém? Às vezes a gente está olhando a igreja aqui com 100 pessoas e você fala assim, ai meu Deus, mas teria que ter mais, irmãos. Às vezes a gente está atendendo uma multidão pela internet também. Amém? Gênesis capítulo de número 8, verso de número 6. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 8, verso 6. Eu vou ler até o verso 12. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se a água tinha minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Amém? Você poderia fechar os teus olhos por um minuto, curvar a tua cabeça? Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu quero te agradecer, ó Deus, pela leitura santa e bendita da tua palavra. Peço, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor nos dê um recado santo e bendito. Pai, eu peço que o Senhor tome o controle total desta casa, deste culto, desta palavra. Que o Senhor tome o total controle desta reunião, Senhor, que nós sabemos como iniciou, mas não sabemos como vai terminar. Mas nós temos uma convicção que o Senhor é o centro desta casa. Nós temos uma convicção que o Senhor é o centro deste encontro. O Senhor é o centro desta pregação, desta palavra, desta igreja. Por isso, Senhor, tome a minha boca. Senhor, não me autorize a falar nada de mim mesmo, mas, Senhor, que os céus falem nesta noite. Que possamos, ó Deus, desconectar do mundo e nos conectar na fiação dos céus. Que possamos nesta noite ouvir a tua voz como um pai fala com um filho. Senhor, se adentrou alguém cansado, triste, fadigado, que agora caia por terra toda tristeza, angústia, cansaço. Revigora a força dos teus filhos. Senhor, se entrou alguém com dor de cabeça, alguma enfermidade, que caia por terra agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Nós damos liberdade para o mover profético nesta casa. Nós damos liberdade para o teu Espírito Santo curar, batizar, transformar, renovar nesta noite. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio, passeie em nosso meio, passeie em nosso meio. E que, Senhor, traga palavra revelada, traga a tua voz aqui, Pai. Senhor, nós emprestamos os nossos ouvidos e queremos te ouvir. Senhor, emprestamos a nossa boca, queremos falar aquilo que os céus querem falar. E nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Você podia aplaudir bem forte ao Senhor aí? Aleluia! Irmãos, aqui esse texto que eu estou relatando, que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido, que relata exatamente o momento que a arca, desenvolvida por Noé, segundo a ordem de Deus a ele, tinha repousado. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, muita chuva, a arca parou. Esta mensagem, irmãos, eu preciso que você tenha ciência do que eu vou te dizer, que essa é uma mensagem que tem um cunho profético. Esta noite eu quero trazer uma palavra com cunho profético para você.
Sabe que essa mensagem fluiu, aconteceu, e Deus me entregou essa palavra na penúltima pregação que eu estava falando aqui. Eu estava falando sobre cego, você talvez vai lembrar disso. E no meio ali Deus me deu uma palavra que caiu na hora que eu soltei. E ali eu saí do culto e a primeira coisa que eu fiz foi anotar. E essa mensagem vem digerindo. Sexta-feira passada eu preguei e Deus falou assim, não é o momento de pregar ela. E hoje à tarde o Senhor me confirmou que era para hoje esta palavra. Ela tem um cunho profético, esta mensagem. Olha só, a palavra de Deus diz em Gênesis 6, no verso 8, que Deus achou graça em Noé. Todo mundo conhece a história. Eu gosto muito da história de Noé, porque alguns meses atrás, eu estava aqui na igreja e eu desci ali na salinha das crianças. Interessante que as professoras provavelmente estavam ensinando as crianças a respeito da arca de Noé, porque eu vi que tinha uma arca, um barco ali que eles colocaram num fio de nylon ali, e eu bati o olho naquela arca ali, e o Senhor explotou uma mensagem, o Senhor começou a falar no meu coração sobre a respeito da arca. Então você precisa entender que quando Deus dá ordem para Noé, Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Deus achou graça nele em dar uma responsabilidade para ele, Nilva. Deus fala para Noé assim, para tudo Noé, para tudo, porque eu encontrei em você um homem justo. Eu olho para você e vejo você um homem justo. Gênesis 6, verso 8 e 9 diz assim, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor. E ele diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé era um homem que estava ali, a Bíblia termina dizendo assim, que Noé andava com Deus. Repita comigo, andava com Deus. Mas você precisa entender que quando Deus dá diretiva para Noé, você vai construir uma arca. A terra estava de uma forma, a terra estava corrompida. Se você vê lá em Gênesis 6,6 diz assim, que a terra estava comprometida, a terra tinha violência, promiscuidade, o povo estava em caos, pensando em tudo que eles queriam fazer. Quer ver uma coisa? Imoralidade estava desenfreada naquela época, as ordens de Deus estavam ignoradas, tinha sido ignorada. E Gênesis 6,6 diz assim, que Deus se arrependeu de criar a raça humana. Você precisa entender em primeiro lugar que a palavra arrependimento aqui não é um arrependimento igual eu e você temos, de você comprar um violão como esse e falar assim, me arrependi de ter comprado esse violão desta marca. Não é esse tipo de arrependimento. Mas Deus se arrependeu, a expressão arrependimento ali é como se Deus tivesse dado um suspiro no momento que o povo estava em calamidade. Quem está comigo? É como se Deus tivesse feito assim, Mayra. Foi essa a expressão desse arrependimento. O povo estava em caos total, sujeira naquela época, sujeira a tal nível que o que eles faziam subia como o cheiro de enxofre às narinas do Senhor. Você precisa entender que quando Deus fala assim, Noé, constrói uma arca que vai vir chuva, Noé fala assim, quê? Chuva? Oi? Não, Noé, vai vir chuva. Não entendi. Sim, Noé, vai cair água do céu. Quê? Água do céu? Nunca tinha visto. Não sabia o que isso significava, Mari. Ele não sabia o que era dilúvio, o que era chuva. Mas Noé tinha uma palavra. Ai. Noé tinha uma palavra. Construa a arca. Eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Existem momentos, pastor Oséias, que eu e você não podemos falhar naquilo que Deus nos direcionou a fazer. Eu vou explicar uma coisa para você. Talvez o que você está vivendo hoje, você não pode falhar, porque você pode comprometer a história da tua geração numa palavra que Deus liberou para você. Olha só, me veio à memória há 2 anos atrás, quando nós saímos daqui da igreja com uma caravana e fomos ao Chile. Eu lembro que uma das conversas ali, a Dani está por aí? Deve estar lá embaixo dando salinha para as crianças lá embaixo. E eu lembro que uma das a Thaís estava lá. E uma das noites, uma das tardes, das manhãs que nós estávamos ali, eu lembro que nós entramos num colégio, Mari. E nós começamos a pregar, a ministrar. Nós não podíamos usar tão agressivamente a palavra,
Então a pastora Elaine, lá para nós, a gente não podia chamar de pastora, então era a professora Elaine. O pastor Tiago, dentro do colégio, não podia chamar de pastor Tiago, e sim de doutor Tiago, porque é um advogado. Consegue entender? Nós usamos das estratégias da profissão para entrarmos nos colégios para falar de Jesus, ponto. E aí um falava sobre sexo, outro falava de pornografia, outro falava das causas de suicídio, enfim, todos já sabem mais ou menos a história. E eu lembro que no final de um dos dias ali, nós falávamos tudo aquilo. Eu falava sobre a problemática da internet nos dias atuais. E eu terminava a minha conversa dizendo assim: se você tem algum problema e precisa de ajuda, nos procure, porque temos ajuda para você. Só que aí a gente falava assim: nos procure pessoalmente, particular. Por quê? Porque eu não falava explícito ali. Mas quando chegava o jovem, falava assim: ó, pastor, ô Lucas, eu estou passando por um problema. Eu falava assim: eu tenho a solução é Jesus Cristo. E nós pregávamos. E eu lembro de desses dias, de um dos jovens, que esse jovem chegou para nós. Estava eu, estava a Dani, estava mais um irmão lá do Chile, e a gente conversando com ele, e de repente aquele jovem parou por algum momento e falou assim: eu quero me matar. E eu peguei e falei assim: mas o que está acontecendo, meu filho? Ele pegou e falou assim: já fiz até a carta para minha mãe. Ele tinha escrito uma carta que ele ia se suicidar naquela tarde. E ele pegou a carta e entregou na minha mão. E eu comecei a conversar com ele, a gente começou a conversar, resumindo a história. Aquele rapaz se entregou para Jesus. E para a glória de Deus, à noite nós tínhamos um encontro, ele estava no culto. Uau! Mas você consegue entender que existem momentos que eu e você não podemos falhar na missão? Você consegue entender que vai ter momentos que eu e você não podemos falhar com aquilo que Deus nos ordenou a fazer? Deus entregou palavra, sim, entregou palavra. Eu agora respondo e ajo, respondo e ajo. Oro com ação, oro com ação. Quem está comigo, está me entendendo aí? Tem momentos que Deus não vai autorizar você falhar, cara. Você precisa ter esse discernimento. Quer ver uma coisa? Quantos querem ser achados com graça diante de Deus? Nossa, 2 irmãos, misericórdia. Quantos querem graça de Deus? Quantos querem favor de Deus? Quantos querem receber algo grande de Deus? Agora, quantos querem abrir mão das suas próprias vontades por Deus? Ai, meu Deus do céu. Você está entendendo que é orar com ação, Felipe? Deus te deu uma palavra profética e no dia seguinte você dorme até meio-dia e fala assim: um dia vai acontecer. Lógico que não. No dia seguinte, quando alguém ligou para ele e falou: você tem que ir lá, corre aqui que eu tenho uma proposta para ti. Estou chegando, já estou na porta quase. Consegue me entender? Noé recebe a palavra. A ordem, Thaís: construa a arca. A ordem de Deus para Noé: achado graça nele, homem justo, temente ao Senhor. Constrói. Vamos, para tudo e constrói a arca. Agora, existe um segredo porque foi encontrado graça em Noé. Porque Noé tinha santidade com Deus. Noé vivia uma vida de santidade, de separação por Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Eu sei que é sexta-feira, mas dá um glória de vez em quando aí que me ajuda. Amém? Quer ver uma coisa? Deus achou santidade, pureza em Noé, a tal ponto de confiar as coisas grandes dele. Deus falou assim: é com você que eu tenho planos, é com você, é você que eu quero usar, é você que eu quero usar, é você que eu quero usar, é você que vai ser usado nesse tempo. Só que assim, para você viver coisas grandes comigo, você vai ter que entregar as pequenas para mim também. Vocês estão me entendendo? Quer ver uma coisa? Deus quer confiar coisas grandes nas nossas mãos. Agora, Deus dá uma ordem a Noé: vai lá e constrói. Para tudo que você está fazendo. Irmãos, a construção da arca não durou 2 dias, 2 meses, 2 anos. Não. A construção da arca, segundo, se você vai ver os historiadores, eles falam que durou de 80 a 100 anos. A construção da arca. Você está conseguindo entender? Aí você está passando por dias de dificuldade, de trabalhar para as coisas do Senhor, fazer as coisas do Senhor, e de repente você fala assim: ai, mas eu estou cansado demais. 80 anos construindo. Eu tenho certeza que o povo não passava ali questionando, mas você imagina Noé construindo um barco porque ia chover e o povo nunca ouviu falar de chuva. Já parou para pensar nisso? Que loucura!
O que o povo pensaria de você? Cara, você vai construir uma arca porque os animais vão entrar e vai vir chuva do céu e vai acabar com a terra? Só acredito vendo. Então verás. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Só que é o seguinte: Noé constrói a arca, os animais entram dentro da arca, a porta da arca foi fechada, e Deus quem fechou a porta. Ai. Tem coisas que a porta foi fechada porque Deus fechou, e você precisa discernir isso. Eu não sei se eu estou falando para alguém daqui ou para alguém da internet, mas existem portas que Deus vai fechar que você precisa discernir. Ele está fechando porque o dilúvio está vindo. Tem momentos que portas vão ser fechadas por um motivo: para prevenir você e a tua casa, para prevenir você e a tua família. Deus muitas vezes vai fechar portas para que ninguém mais possa entrar, para prevenção tua e da tua casa. Ei, receba se você quiser, mas Deus tem fechado portas de algumas pessoas para dizer assim: ó, confia em mim, que quem está fechando a porta sou eu, e no tempo certo as janelas vão ser abertas. A porta foi fechada, mas eu posso falar uma coisa: a chuva começou. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu quero começar o cunho profético desta palavra. Sabe qual que é o segredo de tudo isso? É aonde que você tem colocado a arca. Eu vou tentar te explicar um pouquinho. A chuva desce, 40 dias e 40 noites com muita chuva. Preste atenção aqui, irmãos, que o pessoal da assistência. Vem a tempestade, vem as aflições, as angústias, os desentendimentos, os medos, os traumas. A chuva, o dilúvio vem. Mas preste atenção em algo aqui que você precisa entender. Eu quero ser bem prático, de verdade, aqui para você. Existem dilúvios que vêm na nossa vida que parecem uma eternidade. Sabe que Noé passou 40 dias e 40 noites dentro de uma arca, trancafiado ali dentro. A última mensagem, a penúltima mensagem que eu preguei, eu coloquei e deixei bem claro que a janela da arca não foi colocada do lado como você vê nas casas normalmente. A janela foi colocada no teto, para ele não ter opção nenhuma de olhar para fora, para cá, nessa dimensão, e sim olhar para cima. E aqui eu quero começar a te dizer uma coisa muito importante. Noé, quando constrói a arca, eu quero citar alguns pontos bem rápidos para você. Quando Noé constrói a arca, ele constrói a arca aqui, nessa região, na região humana. Deus dá direção para ele, e na altura dos olhos dele ele começa a construir a arca. Deus dá as dimensões, a altura, da forma, quantos andares tinha que ter, tipo de madeira. Acredito que Deus falou assim, os tipos de prego, como que você tem que bater, como que você vai ter que fazer. Deus instruiu. E a arca foi colocada e construída embaixo no aspecto da minha vida natural, colocado no ambiente que eu tenho acesso, facilidade para construir, porque Deus te deu a direção. Constrói a arca, então vai ter que ser no seu ambiente. Você vai ter que aprender a discernir isso. Noé constrói a arca fica bem preparadinha ali, a chuva vem. Eu presenciei uma inundação aqui, uma enchente aqui em Arroio do Meio, e eu vi que foi feia, e choveu apenas um dia a fio. Agora 40 dias e 40 noites a fio. Noé construiu a arca. A chuva desce, Felipe, e a arca começa a flutuar. A arca começa a subir. Eu vou tentar te explicar para que você entenda. A arca foi construída no chão, num lugar baixo. A arca foi construída onde os olhos, numa direção reta, conseguia ver. Aos olhos do homem podia ver. Quer ver uma coisa? Quando você entra num problema, normalmente você entra nesse problema olhando para baixo, triste. Às vezes eu estou falando com pessoas talvez que está passando por dias de dilúvio e que está vendo no seu ambiente natural, mas de repente, quer ver uma coisa? A arca começa a subir, a arca começa a flutuar, e de repente passa os dias, passa as noites de traumas, de dor, de tristeza, que todos nós vamos ter dias. Eu falei isso numa das mensagens anteriores.
que todos nós vamos passar por dias difíceis. Você tem que entender isso, tem que discernir isso no teu ambiente espiritual. Vai ter os dilúvios da vida, vai ter as situações complicadas que você vai enfrentar, tudo no teu ambiente natural. Você está olhando aqui, ó, mas de repente o dilúvio está do lado de fora, você está sendo protegido. Lembra de Jó? Toque em todas as coisas, menos em Jó, menos no meu filho amado. Deus até hoje protegeu você e sua casa, porque Ele tinha planos maiores com você. Quer ver uma coisa? A arca começa a subir, a arca começa a subir, ela começa a flutuar, e de repente, 40 dias, 40 noites, Noé sente assim, ó, a arca mexe, algo acontece, a arca repousa. Sabe que interessante? A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 8, verso 4 diz assim: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. Eu vou tentar te explicar. A arca começa aqui embaixo, mas quando termina em cima. Ai, eu vou tentar te explicar uma coisa. Alguns vão começar a entender a partir de agora. Tem pessoas que estão passando por dificuldades e começou lá embaixo. Os problemas lá embaixo, aos seus olhos humanos, não tem mais jeito. Mas o Senhor está falando assim: esse problema vai ser agora, esse momento é passageiro. Você não está enxergando, não está entendendo nada. Mas quando parar o dilúvio e a tempestade, você vai ver que eu vou colocar você em lugares altos. Você vai entender quando a janela abrir, quando tiver o tempo de você sair de dentro. Quando você estiver na hora certa de sair da arca, fica tranquilo que você não vai estar mais embaixo. Liga para alguém, mande mensagem para alguém, diga assim: você me viu nessa situação, mas se prepara que eu estou subindo. Se prepara que eu não vou terminar da mesma forma que eu comecei. Para você que essa mensagem era um cunho profético. Não é uma mensagem de autoajuda não, cara. Não é. É uma mensagem que você precisa entender, que você vai passar por esses dias, mas a palavra nunca disse que você vai permanecer eternamente, perpetuamente. Essa luta é momentânea. Essa luta que você está hoje inicia aqui, mas termina no alto. Porque as pessoas vão olhar para você: é o Paulo Henrique, é aquele que eu conheci, é aquele lá que fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro também, vivia isso. É o Paulo Henrique. Opa! Ele até grita glória a Deus na igreja. Agora o que aconteceu? Ei, vem comigo que você vai ter que entender o nível que eu estou chegando. Eu estou falando com pessoas aqui que começaram e estão no meio de problemas, mas hoje você não está enxergando, Bruno, o que Deus está fazendo à tua volta. Você não está enxergando que pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido de forma alguma. Você não está conseguindo discernir o que está acontecendo à sua volta. Sabe por quê? A janela está no alto. Então, ei, para tudo. Levante a cabeça, dá a volta por cima, sacode a poeira. Sacode a poeira logo, cara, porque sabe o que acontece? É leve e momentânea. Eu quero profetizar sobre a tua vida: leve e momentânea, leve e momentânea, leve e momentânea a tribulação. Vai passar, e quando você entender que você já passou, sabe como que vai ser? Sentir a arca repousar. A arca repousou, mas não estou mais lá embaixo. Não estou mais lá embaixo. Eu não estou mais lá embaixo. Porque eu vou falar para você uma coisa: se você passa por dias difíceis sem Deus, você já sabe que é difícil. Mas quando você chama Deus, você vai passar por problemas, mas a diferença é que Ele vai te dar a mão e você vai seguir junto. A diferença é que quando você chama Deus, sabe quem que é a arca? É Deus, protegendo você, cuidando de você, falando para você assim: você saiu daqui agora, ali, eu vou levar você lá para cima. Mas eu não estou levando para que você possa se vangloriar algum dia, falar assim: olha onde eu cheguei. Não. É para que você possa entender que a multidão ao seu redor disse que você não ia conseguir, filha. Mas sabe o que eu tenho para você? Eu tenho planos de paz e não de mal. Eu sei o fim que eu vou te entregar. Eu sei o que eu tenho para você, para a tua empresa, para os teus negócios. Eu quero falar com você que você precisa entender que o que Deus vai fazer com você
Hoje você não entende o final das coisas, hoje você não entende o que vai acontecer amanhã, e não é para entender mesmo, porque o pão nosso de cada dia Ele vai nos dar hoje. Então viva hoje, agora, mas olhando para o alto, porque quando ela repousar no alto, você vai falar assim: opa, repousou, vamos ver se agora eu posso sair da arca. Quem está comigo aí, irmãos? A arca repousa. Jamais, escuta isso, eu escrevi aqui assim, ó: jamais você ficará no mesmo lugar. Com Deus não tem como você ficar no mesmo lugar, Tano. Não tem. Ah, mas ele começou há 4 meses. Não importa. Importa que eu estou prosseguindo e prosseguindo para o alvo, seguindo e prosseguindo. É isso que importa. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que hoje é uma sexta-feira, mas para que você possa entrar no seu final de semana bombando, cheio da presença. Sabe por quê? Porque hoje você está olhando e você não está conseguindo entender o que está acontecendo ao seu redor. A chuva bate, situações batem na tua arca, às vezes ela chacoalha. Tem pessoas que a vida está chacoalhando, que você está desnorteado, da ânsia quando você está dentro de um barco e ele começa a chacoalhar demais. Você não sabe o que está acontecendo dentro do navio, você não sabe o que está acontecendo lá de fora, o que bateu no teu barco. Tem pessoas que falam assim: por que eu estou nessa situação? Por que comigo é assim difícil? É mais complicado. Com a Thaís sempre dá certo, comigo é sempre complicado. Você não está entendendo o que está acontecendo, por que está balangando tanto, por que está balançando, está machucando. Mas fica tranquilo, com Cristo você nunca ficará no mesmo lugar. Ele vai sempre te levar a níveis mais altos. A arca para. Noé espera uns dias, ele fala assim: vamos ver. Sobe lá, abre a janela. A janela fica aberta. Noé dá uma olhadinha para fora, fala assim: e agora? Será que chegou o momento de sair? Porque vai chegar um momento de sair desse problema. Aí Noé faz assim, sabe o que ele faz? Ele pega um corvo. A Bíblia fala o seguinte: coloca lá para mim no data show. Quem está ali? A Fran. Coloca lá para mim Gênesis 8, coloca no verso 6. A gente vai seguir ali. Pode deixar o verso 6 ali para mim. E aconteceu que ao cabo 40 dias abriu Noé a janela da arca que ele tinha feito. Passa o versículo. E ele diz assim, ó: e soltou então um corvo. Ele solta o corvo. Ele abre a janela onde está. Ele sente que ele está num ambiente seguro. Ele sente e ele fala assim: já sei, quero ver como está a situação. Ele pega o corvo e solta. Interessante, né? O corvo, eu moro de frente com o BRF aqui, de Arroio do Meio. E é interessante que eu moro no 4º andar. E meu apartamento é o último andar assim. E é interessante que de vez em quando aparece uns corvos lá em casa. Ô bicho feio, cara, que esse dia atrás me deu um susto, cara. Eu saí na varanda bem de boa, assim, o bicho tava... Cara, ele é grande. Eu fui descobrir só a primeira vez que eu vi. Paulista nunca viu. André, já viu um corvo na tua frente? Nunca viu. Mas tem lá em São Paulo, eu acho que tem. Urubu. Cara, cheguei lá, olhei. Mas é interessante, presta atenção em algo. O corvo, ele se alimenta de morte. O corvo, ele se alimenta de carne podre, de sujeira. Interessante que o corvo, ele vai atrás da carniça, do cheiro ruim, da carne podre. O corvo, ele tem algo interessante nele, que aquilo ali, eu estava lendo esses dias sobre isso. E o corvo, ele é tão inteligente, é um animal tão inteligente, que ele consegue voar alto e consegue localizar. E ele chama os amigos quando ele sente o cheiro. Ele chama outros, é um animal que chama outros animais para comer a carniça. Mas preste atenção que interessante. Noé solta um corvo. Noé solta o animal. O animal dá uma volta. A Bíblia usa a expressão assim, que ele vai e volta, indo e voltando. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. O cheiro é ruim, as situações é complicada. Mas Deus está falando assim: pera, que eu vou te mostrar o momento certo de você sair desse problema.
Alguém está começando a entender. Quer ver uma coisa? Noé não seguiu o que o corvo fez. Porque quando o corvo saiu, ele ia, voltava, e significava o cheiro do lado de fora é de morte. O corvo vai atrás disso. Ei, meu filho, quem que você segue? O corvo ou a pomba? Ai, eu vou tentar te explicar. O corvo, ele vai atrás da carniça, atrás do teu passado, tentar trazer o teu passado no presente. O corvo vai dizer assim, ó, você viu como que foi? Você viu como é difícil para você? Para todo mundo é fácil, viu? Viu, Nina? Para todo mundo é fácil, para vocês é difícil. É isso que Satanás quer fazer com você. E Noé não se move. O corvo não motiva Noé de sair da arca. O corvo não motivou Noé. Noé estava ali, o corvo foi, rodeou, então eu fico aqui esperando. Sabe o que motiva Noé? É quando ele lança a pomba. Passa o versículo ali para mim. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado, tinha descido de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E a pomba faz o quê? Volta para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele entendeu, estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo. Ele solta a pomba. A pomba, para você entender, Marcos vai falar sobre isso. Ela representa o Espírito Santo. Ela representa o Espírito Santo. Você vai ver lá em Marcos, você vai entender um pouquinho melhor. A pomba é a representatividade do Espírito Santo. Eu solto a pomba, ela vai dar uma olhada, mas não estava preparada ainda para sair. Ela não está pronta ainda para sair. Então faz o seguinte, volta e fica aqui comigo mais alguns dias. A pomba entra dentro da arca. Eu vou tentar te explicar um pouquinho melhor, para que você possa sair daqui entendendo o que eu quero te dizer. Quando a pomba volta para cá, ela volta e fica mais 7 dias. Tem momentos, meu amado, que você acha que você já está preparado para sair. Tem momentos que você acha assim, agora meu problema acabou. Aí você fala assim, já estou repousado na minha arca, já está tudo tranquilo, agora chegou o momento de eu sair deste problema. E aí, o Espírito Santo vai lá e fala assim, fica aqui, porque ainda tenho mais um pouquinho para te mostrar neste teu processo. Mas sabe qual que é o mais interessante? É que a pomba não foi e ficou. A pomba não foi e abandonou a arca. A pomba foi, deu uma olhada e volta. Isso é mais um momento para você entender que você não está sozinho nessa barca. Nesse ambiente você não está sozinho, o Senhor está com você. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer assim, ei filha, eu estou contigo. Eu que te chamei. Eu que estou te tirando do ambiente de lamaçal, de sujeira. Eu estou te tirando e trazendo para que você viva algo maior comigo. Porque eu sei o plano que eu tenho a vosso respeito. Então, espera, porque você vai sair dessa. Aí segue o versículo aqui. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Epa, vai lá. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu, deixa esse versículo aqui. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Eu vou tentar te explicar isso aqui. Quando o Senhor me mostrou isso daqui, a verdade, aquilo ali veio como me deu um choque dentro de mim. Porque é o seguinte, o segundo momento, Nilva, ele solta a pomba. E a pomba dá uma volta, dá outra volta e volta para a arca. Só que agora a pomba não voltou sozinha. Agora ela volta com algo no bico. Ela volta com uma folhinha. Olha lá, ó. E a pomba voltou à tarde e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. Existe uma expressão, existe um outro versículo, uma outra linguagem que diz assim, e voltou com uma folha de oliveira nova no seu bico. Acha essa versão ali para mim, coloca aí. E voltou. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, não pode ser uma coincidência. A Bíblia não tem coincidência, tem cristocidência. E eu falei assim, alguma coisa tem nisso aqui. E aí eu fui tentar entender. Noé solta. E quando ela volta então. Achou? Não, então não tem problema, deixa essa ali mesmo. Quando ela volta com uma folhinha de oliveira no seu bico. Não sei se você achou ali. Eita Jesus, obrigado.
Solta lá, eu vou esperar. Troca aí. Sangue de Jesus. Dá um glória a Deus aí, isso aí, dá um glória a Deus. Tem problema, quando você achar, você coloca ali, você me dá um grito. Não tem problema, ela está lá, mas não está aqui. Amém. Na nova versão tradução. Amém. Nova linguagem, provavelmente. A NVI, nova versão internacional. Olha só, irmãos. A pombinha sai e volta. Você precisa entender uma coisa aqui. Que quando ela volta com um raminho de oliveira. E aí eu fui entender o que a oliveira traz. A oliveira traz azeite. A oliveira representa que quando... Ai, Senhor, ao começar a entender, 1, 2... Ela vai, busca... Ai, sabe o que eu fui entender esses dias? Eu estava vendo o PH de Pedro Henrique, né? De Paulo Henrique. Sabe que eu estava vendo um judeu falar algumas coisas esses dias atrás para... Estava lendo, estudando. E eu estava vendo que um judeu estava falando assim, que ele não se assusta, ele não se preocupa quando ele lê esse texto. Para ele já entende o que está acontecendo aqui. Ele consegue discernir muito bem, na mentalidade dele, ele já sabe o que está acontecendo. É o seguinte, quando a pomba sai, ela volta com um galho, um pedacinho de oliveira. Oliveira reproduz e produz azeite. O azeite representa unção. Então você precisa discernir uma coisa: quando a pomba sai no meio do teu problema, ela sempre vai te levar a lugar alto e com unção. Ela está querendo te dizer assim, ó, você não vai sair desse problema da mesma forma que você entrou, coisa nenhuma. O que eu tenho para você nesse tempo é unção nova, fresca. A nova é algo novo, é unção fresca que eu tenho para você. É a unção que ela é fresquinha. E aí sabe o que me indagou? Porque o Senhor destruiu todas as coisas da terra, mas a única árvore que permaneceu foi a oliveira. E aí eu fui tentar entender o porquê. Eu falei assim, alguma coisa tem de estranho. Porque o pastor Sérgio esteve em Israel. Tem bastante oliveira lá. 2 vezes o pastor Sérgio esteve lá. E a terceira eu vou estar com ele. Eu vou estar lá. Tem mais alguém que vai? E é mais rápido do que você imagina. Tem muita oliveira. E aí eu estava lendo que a oliveira, para gerar fruto, ela demora, pastor Osés, de 5 a 12 anos para gerar fruto. Só que é o seguinte, existem oliveiras em Israel, em Jerusalém, que tem mais de 2.000, 2.500 anos. Ai meu Deus, eu vou tentar te explicar. Calma que eu vou tentar te explicar. A oliveira, tem oliveiras ali que tem muitos anos. E aí eu fui tentar entender o porquê. É ou não é, pastor Sérgio? Tem oliveiras ali que elas são milenares. E aí eu falei assim, Deus, me explica, me mostra o que o Senhor está querendo dizer com isso. Aí eu fui entender que a oliveira, ela tem um segredo. Porque olha só, a oliveira aguenta tempestades, aguenta dilúvios, ela aguenta chuva forte, ela aguenta temperatura alta, a oliveira aguenta temperatura baixa, a oliveira aguenta vento forte, a oliveira aguenta. E aí eu estava vendo um judeu falar que é o seguinte, eles pegam a oliveira, escuta só, quando ela é pequena, as crianças, ela é plantada muitas vezes nas casas, às suas voltas. As crianças naquela época pegavam pedras e jogavam. Sabe brincadeira de criança? De jogar no tronco da árvore, no tronquinho da oliveira. E aí eu fui começando a entender que as crianças jogavam a pedra. E o judeu falava assim que quando ele lê esse texto aqui, eles entendem muito claro. Porque é o seguinte, conforme as crianças brincavam, jogavam pedras, eles colocavam muitas pedras em volta, a raiz da oliveira, ela se junta com as pedras. Ela vai se trancafiando em meio das pedras. E ela cresce no meio daquelas pedras. Que chega a um certo tempo, período de anos, que já não sabe o que é raiz e o que é pedra. Ai! Por isso que passa dilúvio, passa chuva forte, e ela permanece de pé. Sabe a única forma de você tirar uma oliveira? Sabe qual que é? Arrancando a pedra. Mas aqui eu preciso te explicar uma coisa. Sabe por que aquela oliveira ali não saiu? Porque a pedra era Jesus Cristo. A pedra ali,
A Bíblia fala assim que ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Quem trabalha com construção sabe que pedra de esquina ela é necessária para manter a casa bem firmada. Sabe o que eu quero te dizer? Aquela oliveira estava na rocha, chamada Jesus Cristo. Ela estava na rocha. Então é o seguinte, a chuva forte veio, o dilúvio veio, bateu na árvore. Não vai arrancar. Não vai arrancar porque eu estou firmado em Jesus Cristo. Aí a pombinha fala assim, peraí, a chuva baixa, já começa a brotar coisas novas. Sabe o que isso significa? Que antes de você sair desse tipo de problema, o Senhor está trazendo um azeite novo, uma unção nova para você, para te dizer uma coisa: eu te coloquei, eu estou te mantendo e eu vou te tirar desta situação. Quem vai tirar você do teu problema não vai ser mais a força dos teus braços, minha filha. Não vai ser mais as forças que você tentava sozinha. O que Deus tem para você a partir de hoje é planos de paz, de vida. De vida. Eu te conheço, diz o Senhor. Então se você está nesta dificuldade, fica tranquilo, o Espírito Santo segue com você. E ele não basta somente estar contigo, ele fala assim: eu vou trazer uma unção nova, uma unção fresca, uma unção sobre ele, sobre ela, para que ela possa entender que ela vai sair no momento certo desta arca. Ela vai sair no momento certo deste problema. Mas eu vou tirar, da mesma forma que eu coloquei e fechei a porta, eu vou me responsabilizar em abrir a porta. Noé recebe a unção fresquinha, a unção fresca. E quer ver uma coisa? Chega o momento certo, coloca lá no verso 18 para mim. Capítulo 8, verso 18. Noé passa mais alguns dias e entendeu que a resposta para ele sair dali, Felipe, era o Espírito Santo. Era você estar enraizado nele, porque a unção vai vir sobre você. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte para você: Noé, chega o momento, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Pode seguir. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Deus falou assim: agora você está preparado para sair desse problema. Agora você está preparado. Não se assuste, que agora você vai estar preparado. É você e a tua família que eu estou protegendo até hoje. Passa ali. E edificou, aqui é o segredo. Noé sai da arca. Quando Noé sai, tira os pés da arca, a Bíblia diz assim, ó: Noé edifica um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo. Era um ritual, um sacrifício. Tira toda a ave limpa e ele faz um sacrifício de holocausto sobre o altar. Ele prepara o altar. Ele organiza o altar. Ele prepara o altar. Eu vou tentar parafrasear para você tentar entender o que é isso aqui. Para você na manhã não tentar matar algum animal falando para o Senhor, não é isso. Mas sabe o que é isso aqui? É a adoração dele. Ele fala assim, ó: passei pelo problema. Sabe por que tem pessoas que entram em problema, sai do problema, volta para o mesmo problema, sai do mesmo problema, volta para o mesmo problema, sai do mesmo problema, entra no mesmo problema, volta e nunca sai daquele círculo vicioso do mesmo problema? Sabe por quê? Porque você sai e muitas vezes você não adora ao Senhor pelo problema que você já passou. Sabe que você precisa aprender uma coisa: passei pelo problema, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me manteve em pé. Existe uma expressão que diz assim: Ebenezer ou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que você vai precisar entender e fazer a partir de hoje? Saiu deste problema, dessa situação difícil? Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor me manteve de pé até aqui. Até agora o Senhor me manteve em pé, o Senhor me manteve firme. E então, Senhor, eu não vou murmurar mais, eu vou começar a adorar. Então edifica um altar. A primeira coisa, ele podia falar assim: vamos festejar, vamos fazer alguma coisa. Deus fala assim: não. Deus não é, fala assim: não. Eu vou preparar então uma adoração. Quer ver? Ofereceu, passa o versículo, vai para o 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Ai meu Deus. E o Senhor disse em seu coração. Quem disse? A adoração, ela sobe para o Senhor como um cheiro bom ou um cheiro ruim. Você precisa entender que dependendo da forma que você adora, você pode estar adorando ao Senhor ou simplesmente murmurar e adorar a Satanás.
Então a adoração que Noé fez aqui, o texto está dizendo assim, ó, que subiu um cheiro suave às narinas do Senhor, a tal ponto, escute bem, a tal ponto do Senhor falar o seguinte, olha lá, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Sabe por quê? Porque ele preparou um sacrifício e adorou ao Senhor. Preste atenção, ele adora o Senhor, a adoração sobe como incenso suave às narinas do Senhor. E o Senhor fala assim, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu não vou mais amaldiçoar a terra, porque a adoração da Nilva está tocando meu coração. Eu não vou mais deixar ela passar por problemas, porque a adoração dela está mudando o rumo da história da humanidade. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé simplesmente adorou. Não é simplesmente prepara. E aí se você ver, eu não vou parar aqui. Se você ver no capítulo seguinte, você vai ver as promessas de Deus a Abraão. Sabe aquele arco bonito que você vê no céu depois de uma chuva e abre um sol? Você fala assim, e o arco, e no final deve ter um pote de ouro. Que usam hoje como símbolo, que você sabe muito bem. Eu não vou falar porque a gente está na internet, mas você entende muito bem. E inverter os padrões, os princípios da palavra, que nunca foi um símbolo daquilo ali. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Esse arco lindo, chamado arco-íris, que eu estou usando essa expressão para você entender que a Bíblia fala de arco no céu, aliança. Sabe o que ele está fazendo com você? Depois desse problema, ele está colocando uma aliança em você, dizendo assim, a partir de hoje, homem, mulher, olha para o céu, que todas as vezes que você vê o arco, você vai entender, eu não vou mais destruir a terra, eu não vou mais tocar nessa geração. Sabe por quê? Porque um dia eu achei um homem justo, que passou por problemas pessoais, problemas na família, viu o dilúvio acontecer, mas não murmurou, saiu e adorou. Saiu do problema e glorificou, saiu do problema e honrou o nome do Senhor. Então, por você ter honrado o nome do Senhor, eu coloco uma aliança em você, dizendo assim, eu estarei convosco, eu, o teu Deus, cuidarei de você nos dias difíceis. Eu, o Senhor, coloco uma aliança dizendo, não vou destruir você, não vou destruir a tua casa, porque você adorou e a tua adoração subiu como incenso suave.